Muita gente vem me procurar querendo fazer quadrinhos, e a primeira dica que eu dou é: entenda a linguagem dos quadrinhos. Ou seja, desenhar páginas de história em quadrinhos não é só você colocar desenhos, ilustrações dentro de quadrados e simplesmente ir colocando o balãozinho onde você quer. Tem toda uma lógica narrativa, tem toda uma... certas soluções que funcionam melhor ou pior exatamente para você ter a manipulação do tempo para sua história ser melhor contada. Questões como virada de página, uma melhor diagramação, como que as figuras elas ficam dispostas, tipos de quadros que você pode utilizar. É uma linguagem bastante ampla, tá? Não se trata só de desenhar bem, é mais um controle narrativo. E por isso nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 3 coisas que eu acho que todo mundo que quer fazer quadrinhos precisa saber. Para começar, ou pelo menos ter consciência, não é que você vai dominar, mas é importante que você tenha consciência disso na hora de pensar na sua história. Vamos lá pro vídeo. Muito bem, a primeira coisa que eu quero falar é sobre narrativa sequencial. Existe toda uma lógica na forma como você dispõe os elementos, os quadros, e se você está desenhando tudo do zero, a partir de uma folha em branco, é óbvio que você manipula os elementos, os ícones, à disposição de tudo que está ali. Por exemplo, se você vai desenhar uma mesa com objetos, você pode dispor os objetos da forma como você quiser. E isso manipula a direção do olhar do leitor. Ou seja, a gente não simplesmente bate o olho e não dá a mínima. Tem toda uma forma como você induz a leitura da pessoa, e o trabalho do autor de quadrinhos é ser capaz de manipular essa narrativa visual. Vamos ver um exemplo bem simples para vocês entenderem como que as coisas não são tão aleatórias assim num desenho. Muito bem, então vamos lá ver um exemplo aqui, ó. Essa história é bem bacana para você visualizar como que o desenho que está dentro do quadro, ele ajuda você a ter uma leitura mais fluida da narrativa. Então, ó, descendo as escadas, né? Muito simples aí. Parece, sei lá, várias tirinhas, você não tem nenhuma piração no tamanho dos quadros, nada nesse sentido, mas o desenho que está aí dentro, ele tem a ver com a sua ordem de leitura. A gente lê da esquerda para a direita e de cima para baixo. Ó, vamos observar melhor aqui, ó. Tá vendo essas linhas laranja? Eu acho que elas indicam bem a direção para onde o nosso olho vai, como os objetos, elementos e perspectiva do ambiente está estrategicamente posicionado para você ter, né, essa linha de leitura da forma como deve ser feita. Então, olha ali a primeira, né, a primeira fileira. A casinha, a perspectiva da cerca, a posição da cabeça da esposa do cara dormindo, né, ali tangenciando a linha, ou seja, ele conecta com o quadro anterior, o rosto do personagem virado para o lado direito, onde ele acorda, e a perspectiva ali do cobertor diagonal para baixo, que é o próximo quadro da fileira da leitura. Down the stairs, a escada vindo de cima para baixo, ou seja, você desceu, veja que novamente ele percorre, você tem depois ali, né, a prancheta de desenho, que também está numa perspectiva diagonal para baixo. Novamente aí depois você tem a sequência do cara indo ali escovar os dentes, virado num sentido meio oposto, né, um pouco mais retificado, vindo de cima para baixo. Mais uma vez ali você vê os elementos, né, posicionados em ordem com aquela linha laranja. E aí novamente, down the stairs, de cima para baixo, começando mais uma fileira. Quando o cara anda da esquerda para a direita, isso vai de acordo com a sequência de leitura da fileira. Olha a posição das gotas de chuva, também diagonal, de cima para baixo. Mais uma vez ali, né, na última fileira, sentido retilíneo, e no fim o down the stairs no sentido oposto. Por que que tá oposto ali? Porque é onde fecha a página, o que dá a sensação de uma história enclausurada, né? Que é sempre ele ali no porãozinho dele trabalhando, né? Então fica sempre fechado ali. Então, com essas linhas você percebe esses detalhes da forma como foram dispostos, né? Sem a linha, eles estão ali induzindo a sua leitura, mas sem você perceber. E obviamente o autor que fez isso daí, fez isso de forma totalmente consciente. Temos aqui mais um exemplo, né? Não precisa estar algo tão explícito como estava naquele caso, mas esse aí do cara fumando, né? Você consegue ver que com as linhas laranjas também, o percurso da leitura. No primeiro quadro ali, a fumacinha vai para o lado direito, sai ali do preto para o branco, né?
aquela vegetação, né, também aponta ali para o lado direito. Tem um elemento mais verticalizado no último quadro, que é indicando para descer. Você tem uma monotonia na linha do meio ali, onde tudo é mais vertical. Olha a mão no mouse do cara, né, uma coisa bem horizontal ali, para dar aquela sensação de monotonia, né, o cara trabalhando no escritório, meio chato. O último quadro ele é levemente inclinado, que dá uma leve curvada ali também, diagonal para baixo, o papel, o rosto e por fim o cara também ali. Então dá para você perceber, pode ser um pouco mais sutil, mas de fato você tem essa brincadeira de percurso narrativo na forma como você desenha os personagens dentro da cena. Então não é por acaso, se você que está desenhando tudo, a escolha ali do desenho, do enquadramento, a posição, tudo é você que manipula. Tá? E isso, pessoal, essa simplicidade de disposição da leitura, eu considero até mais importante do que a estética do desenho. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Olha essas páginas aqui do Venom brigando com todo mundo, né? O pau tá comendo solto. Lindo, lindo. Assim, a pintura, o desenho, as figuras e tal. Mas como página narrativa, isso aqui tá uma bagunça. Confuso ler isso aqui. Qual quadro que vai primeiro? Olha lá, ó. Olha lá. Olha que confusão. Assim, ok, começa ali no Homem-Aranha pulando. Qual que é o quadro da sequência? É aquele que tá lá embaixo ou é esse que seguindo a linha azul? Qual que é o percurso certo? Né? E aí vai pra linha azul, mas aí a mão do Venom ali cobre o quadro que tá em cima. E aí na página seguinte, ó, tá ali os heróis saltando. Qual que é pra ler primeiro? É a cara do Venom ali gritando ou é o outro quadro que tá embaixo? Então veja, esteticamente, pirar na página é interessante, mas tem que tomar muito cuidado para isso não prejudicar a sua leitura. Tá? Então são alguns exemplos aí do quanto a disposição dos elementos são importantes para você ter uma boa leitura. E se você quer fazer quadrinhos, você tem que ter essa consciência. Claro que tem um monte de técnicas aí e exercícios para aprimorar, não cabe nesse vídeo falar, mas já tem a ciência que nada é por acaso, não é só botar bonequinho ali dentro do quadro que tua história já vai estar sendo contada. Sabendo disso, a outra coisa que você precisa saber é storyboard. Como fazer um storyboard. Também não vou aqui explicar como fazer um storyboard do zero, mas aqui está um exemplo, né? O que é importante você saber? O storyboard é um planejamento de página. Então é como se fosse o primeiro rascunho de como as coisas vão ser contadas. Se o storyboard é de você para você mesmo, você pode fazer uma coisa bem rabiscada, bem jogada. Não é para perder 3 horas desenhando uma página de storyboard. Pela miséria, senão você não vai sair do lugar. É dinâmico, é rápido e você não precisa aceitar a primeira solução que você tiver. Às vezes você faz uma página, pô, não ficou tão legal. Vai do lado ali, ó, numa folha, faz um outro retângulo pequenininho, a gente chama de thumbnail, né? Já esboça ali mais ou menos como pode ser a disposição desses quadros. Né? Veja que muitas vezes você tem silhuetas, formas bem simples, que é só para você entender mais ou menos o que está acontecendo. Se o seu storyboard vai ser para uma outra pessoa desenhar, aí você tem que dar um pouco mais de informação, talvez enumerar, tal, etc. Quando é para você mesmo, se é suficiente para você se lembrar, tá ótimo. Eu gosto, quando faço storyboard na mão, pegar um papel, né, dobrar no meio assim A4 e eu simulo até a virada de página. Eu vou rabiscando no lápis. Aí o texto e as falas, e aí eu vou digitando porque isso agiliza, né? Agora eu faço digitalmente, mas eu já considero qual que é a página ímpar, qual que é a página par, ok? Aqui mais um exemplo de storyboard, veja que ele é bem jogado, ainda que eu acho que esse storyboard até que ele é mais trabalhadinho, cara, mas os meus são bem mais chucros assim, tá? Então é um negócio que não é para você perder um tempo desgraçado fazendo não, é para render. É até divertido fazer storyboard porque você sente que a história está sendo contada, construída, entendeu? Não é uma coisa de acabamento, de ficar lá pirulitando o desenho. Então, o storyboard é uma parte que é legal de fazer, né? E também te ajuda a experimentar, né, melhores formas de você contar essa história, certo? Vá atrás disso que é importante para você começar a fazer quadrinhos. Ah, detalhe adicional, se possível, já tenha uma ideia mais ou menos da quantidade de texto que vai em cada quadro, tá? É importante. E quando você fizer as figuras em cena de diálogo, por exemplo, deixe um espaço para isso. Quando são só diálogos, é só o rosto do cara conversando e tal, calcula mais ou menos 1/3 do espaço para diálogo, né? A não ser que seja um close, ele tá falando uma palavra, aí já é diferente, tá? Mas, enfim, são muitas coisas, muitas variantes, não vou entrar em detalhes aqui que fica para um outro vídeo. A terceira dica que eu passo aqui é você tomar cuidado para evitar coisas tipo isso aqui, ó. O que é isso? São sequências dúbias.
não fica muito claro qual que é a sequência aqui, ó. Embora tenha o ABC simulando ali, se não tiver o ABC, dá dúvida, né? Qual que é qual, né? Depois do A ali, vai para o C, depois para o B, ou vai para baixo, depois vai para o C? As duas são meio válidas, né? Então isso dá dúvida. Então evitar sequências dúbias, porque isso pode prejudicar a narrativa da sua história. Às vezes a solução mais simples, ela é melhor, né, para sua composição, do que às vezes querer pirar demais e prejudicar a narrativa, que nem a gente viu ali. Mas aqui é uma quadrinização simples, mas ainda assim deixa dúbio, deixa confuso, tá? Tem um outro detalhe também que eu vou falar, que é sobre o espaço entre os quadros, né? Então aqui é dúbio, aqui, por exemplo, ninguém tem dúvida, é o A, B, C, certo? Já aqui, algumas pessoas podem ler A, C, B. Então, tomar cuidado com essa sequência em particular aqui, que pode dar dúvida. E aqui a gente tem um exemplo bem interessante, né, de uma página que fez essa brincadeira da leitura de cima para baixo, né, leitura em, vamos dizer, um N invertido, né, ou um Z deitado, que seja. Isso aqui dá confusão. A leitura certa seria essa daqui, com a linha laranja. Cima, baixo, lateral e depois ali embaixo. Mas vocês concordam que não é tão intuitivo assim? Dá dúvida, né? Você pode acabar lendo o quadro do meio primeiro, ao invés daquele que está embaixo. Aliás, aquele quadro do canto inferior esquerdo ficou meio isolado ali, né? Então, narrativamente, já não está uma página que eu considero, na minha visão, muito bem resolvida. Eu sei que ele quis brincar, eu acho, com o efeito do robô ligar e sair decolando para cima, por isso ele fez aquele quadro triangular ali, mas a tendência é a gente ler, eu acredito que uma porcentagem das pessoas vai ler o quadro da direita ali do meio antes do quadro de baixo, ele vai ficar meio escondido, né? Agora, ali da esquerda para a direita, né, ou do terceiro para o quarto, não tem dúvidas, né? Seria possível dar uma ajeitada nisso, né? Talvez, eu fiz aqui uma montagem, ó, aqui você tem as dúvidas, né, ó. Talvez laranja ou talvez esse azul assim, né? Ficou confuso, entende? Aqui eu tentei fazer alguma coisa que talvez mudasse um pouco isso, né? O que eu fiz? Trabalhei o espaçamento dos quadros, né? Então eu aproximei mais o quadro de baixo, afastei um pouco mais o quadro da direita e mudei aquela onomatopeia de lugar, aquele do primeiro quadro ali, ó, né? Veja que antes ele tá ali diagonal, né, com aquela linha preta que já meio que junta com o braço do robô ali, ó. Então ali formou uma setinha, né? A setinha azul, ó, tá vendo? Conectou ali. Então isso prejudicou ainda mais. Coloquei ali embaixo, ou seja, deixa o canto direito mais isolado. Aproximando o quadro de baixo, você conecta um pouco mais com ele e depois você sobe ali, tem a sequência natural. Ainda assim não ficou uma leitura tão bacana. Eu considero ainda uma página um pouquinho estranha, tá? Mas eu acho que aumenta um pouco a probabilidade de você ler na sequência que era para ser lida. Então tem que tomar cuidado, né, com isso e também levar em conta o distanciamento, né, dos quadros, porque isso influencia na tua ordem de leitura. Poderia fazer um vídeo mostrando outro exemplo dessa coisa de distância, de calhas aí, né, o quanto isso influencia na narrativa. Quem faz aula de quadrinhos comigo já sabe disso, porque eu mostrei várias coisas, mas aqui foi só uma palhinha de alguns elementos narrativos. Vamos voltar pro quadro principal aqui, geral. Pronto? Alguns elementos narrativos de como que isso é importante você saber para fazer a sua história. Não é um negócio só de, vamos pensar dois bonequinhos dentro de um quadrado, tacar ali, né, e as pessoas já vão pirar com a minha história. Não, cara, você como autor de quadrinhos, quadrinista aí, precisa dominar esses elementos e ter a melhor solução ali para contar a sua história. Tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Me falem o que vocês acharam do tipo do vídeo, do assunto que eu abordei. Comentem aqui, achou interessante. Não achou? Fala, não gostei, tá bom. Eu preciso saber porque eu tô aqui testando, né, alguns formatos com vocês. Quiserem saber mais sobre coisas de narrativa sequencial de quadrinhos, que é meio raridade aqui no YouTube, escrevam aqui que eu vejo se eu faço mais. Enfim, a gente se vê nos próximos vídeos, beleza? Um abraço e estamos conversados. Por enquanto.